Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para todos. Vamos agora dar prosseguimento à nossa disciplina de Cinesiologia aplicada à Educação Física da Faculdade de Viçosa, do curso de Educação Física. Nós iniciamos o conteúdo ontem, dia 3, hoje é a aula do dia 4, segunda aula nossa. Vamos complementar o conteúdo que nós começamos ontem. Ontem nós falamos o seguinte: nós temos basicamente dois tipos de movimentos do corpo humano. Esses dois tipos de movimento do corpo humano são a translação e a rotação, e ainda a gente pode unir esses dois movimentos criando um movimento que nós chamamos de geral, onde você tem a união de translação e rotação. Então a gente vai estudar ao longo da disciplina todos esses movimentos de translação e de rotação. Vamos iniciar nossos estudos por meio da biomecânica. Nós vamos começar a falar de biomecânica hoje aqui dentro do conteúdo de cinesiologia. Então, para deixar claro, ontem a gente determinou e conceituou cinesiologia, considerando que ela é o estudo do movimento, e a cinesiologia se difere da biomecânica, porque diferente da cinésio, a biomecânica tem a ver com a quantificação e a análise das forças sobre o corpo humano. Então, a partir das análises biomecânicas, nós podemos compreender melhor tudo o que está acontecendo com relação às forças em relação ao corpo humano. Se fosse colocar um conceito de biomecânica, poderia colocar este, onde a gente vai se ocupar dentro das análises de uma maneira física e biológica, fazendo as análises do ponto de vista físico. Vamos tentar fazer as análises corporais, tanto para o movimento de translação quanto para o movimento de rotação, por meio de uma ideia da física. Então, a biomecânica tem muito a ver com conceitos da física. As análises biomecânicas têm muita relação com conceitos físicos. Mas, claro que a mecânica, ou parte física, ela é um dos componentes para compreender melhor essas ideias da biomecânica. Também é importante que nós tenhamos compreensão da fisiologia, para poder fazer o gancho e o link para o entendimento do que está acontecendo, e é fundamental entender de anatomia, uma vez que a gente vai lidar com o corpo humano, em suas partes. Então nós temos que pensar que essas três ciências vão se unir para poder explicar melhor e compreender melhor o que nos diz a biomecânica. Então nós vamos estudar sim conceitos físicos, mas sem esquecer, uma vez que nós estamos aplicando para a educação física, das estruturas anatômicas e da funcionalidade dessas estruturas, ou seja, anatomia e cinesiologia e fisiologia. Nós temos que pensar e não podemos nos esquecer em momento nenhum. Se tratando da mecânica, um dos três componentes, da biomecânica, a gente está lidando com a vida também, a mecânica diz que é o estudo da descrição e explicação dos movimentos do corpo. E os três objetos de estudos da mecânica são o estado, a descrição e a causa deste movimento. Então vamos tentar entender aonde esse corpo está, como esse corpo se movimenta e o que está causando isso tudo. Dentro da biomecânica, nós podemos dividi-la entre dinâmica e estática. Então, um conceito importante para a divisão da biomecânica é este conceito de dinâmica e estática. Eu vou colocar eu aqui um pouco mais para o lado. Vou criar aqui uma animação para a gente tentar entender um pouco melhor aí o que é essa conformação da biomecânica. Então nós vamos criar aqui um gráfico de hierarquia para a gente entender melhor esses conceitos da biomecânica. Eu vou escolher este daqui e vou colocar inicialmente aqui biomecânica. Beleza. A biomecânica, como eu falei anteriormente, vai se dividir em estática e dinâmica. Eu vou até tirar esses demais aqui para a gente poder ficar com este conceito aqui inicialmente. Então vou deixar um pouco maior, vou puxar aqui para que esse conceito fique mais claro na nossa cabeça. Vou deixar bem grande agora para a gente entender. Biomecânica se divide em estática e dinâmica. Partimos desse conceito, beleza? Anotou no seu caderno aí para não esquecer. Dinâmica é quando nós estudamos os corpos que estão sujeitos à aceleração, e estática nós estamos estudando os corpos em condições de equilíbrio. Como a gente está falando de educação física, a gente tem que tratar dos dois, da dinâmica e da estática. Mas a maioria das análises que nós fazemos
são análises dinâmicas, ok? Mas não quer dizer que a gente não faça análises estáticas. Nós também devemos fazer análises estáticas e vamos fazer análises estáticas aqui na nossa disciplina, mas a maior parte das análises são dinâmicas. Partindo dessa dinâmica, tudo que tiver uma aceleração diferente de zero. Nesse ponto, então, quando a pessoa está levantando da cadeira, quando a pessoa está caminhando, quando a pessoa está nadando, quando a pessoa está pedalando, qualquer movimento humano que esteja acontecendo, a biomecânica vai auxiliar o conhecimento da cinesiologia para descrever aquele movimento. E a biomecânica dinâmica vai separar em duas partes, a cinemática e a cinética. Voltarmos agora para o nosso figura aqui, para a gente montar o nosso diagrama. A gente vai completar esse diagrama ao longo das aulas. Então, podemos colocar aqui que a biomecânica dinâmica ela vai se subdividir em cinemática e cinética. Tudo bem, vou deixar um pouco maior aqui e grande para você não esquecer que a biomecânica se divide em estática e dinâmica, a dinâmica se divide em cinemática e cinética, e são essas duas coisas que nós vamos começar a nos apropriar a partir de agora aqui na nossa disciplina. Voltando para o nosso conteúdo específico, daqui a pouco a gente vai chegar naquela planilha ali. Dentro da cinemática, a cinemática é a análise da descrição do movimento e quanto à cinética é o estudo da ação das forças que compõem aquele movimento. Então, cinemática é descrição, em que estado que está aquele movimento, a forma daquele movimento, os planos e os eixos daquele movimento. Cinética tem a ver com o estudo das forças. Então eu vou estudar torques, alavancas, os centros de gravidade, os centros de massa. Vou medir as forças, seja por eletromiografia, dinamometria. Então vou poder fazer medidas nesse sentido. Então guarde essas duas palavras. Cinemática tem a ver com descrição do movimento. Cinética tem a ver com o estudo da ação das forças daquele movimento. A gente vai começar pela cinemática. A cinemática é uma parte da mecânica que vai descrever 3 estudos do corpo, 3 partes que descrevem aquele movimento. Descrevem a posição, a velocidade e a aceleração. Voltamos para o nosso quadro mágico aqui. Então vamos colocar aqui que a cinética vai avaliar posição. Vou colocar aqui esse de letra minúscula. Posição. Velocidade, aceleração. Então já vou deixar aqui meu quadro maior, para dar para a gente entender então que biomecânica se subdivide em estática e dinâmica. Essa dinâmica se divide em cinemática e cinética, e a cinemática se subdivide em posição, velocidade e aceleração. Muito bem, saímos daqui, voltamos para o nosso quadro aqui. Já entendeu essas duas coisas, vamos descrever então o que é essa posição, o que é essa velocidade, o que é essa aceleração. Por exemplo, em movimentos como esse daqui, eu tenho que descrever da onde que aquele corpo parte para até onde aquele corpo vai, seja no caso da patinadora, seja no caso do saltador em distância. Então vai perceber aqui da onde ele partiu num ponto A até um ponto B aqui final. A gente pode estar escrevendo a posição dele. A gente pode dizer com qual velocidade ele fez esse deslocamento e qual a aceleração necessária em cada um dos pontos para realizar esses 2 movimentos. Então é isso que a gente vai tentar descrever nessa parte da aula de hoje, lógico, sem esquecer que nós precisamos, para descrever o movimento, de um referencial. Todo o movimento necessita de um referencial para a gente determinar o que é esse ponto A, o que é esse ponto B. Então, o meu referencial aqui é considerar que aqui seria esse ponto A e aqui seria este ponto B. Tem uma referência do que eu quero analisar. Se eu quisesse fazer uma outra análise desse salto, eu poderia considerar
que o ponto A poderia ser o momento que ele começa o salto. Então, já mudei o meu referencial. Então, aqui seria o ponto A e aqui seria o ponto B. Ou eu posso ainda analisar qual que foi a velocidade que ele atingiu antes de iniciar a saltar. Aqui, nesse caso, aqui seria o ponto A, onde ele está iniciando, e o ponto B seria no final, antes dele iniciar o salto. Então, tudo depende desse referencial, o que você quer analisar, quando que você quer analisar. Então, esses três elementos que a gente vai descrever, Enoch já dizia que isso dá para o movimento humano uma complexidade muito grande. Então, é por isso que a gente tem que tentar fazer isso de uma forma bem estruturada, para que isso fique bem gravado na nossa cabeça, para quando a gente for fazer a atuação profissional, para quando a gente for trazer isso para a realidade, a gente tenha um sucesso para poder executar esse nosso pensamento, essa nossa ação. E para estudar a posição, a velocidade e a aceleração, a área da cinemática que vai tomar conta dessa análise é a cinemática linear. Então a gente vai subdividir ainda mais aqui a cinemática em cinemática linear, é onde a gente vai estudar a posição, a velocidade e a aceleração. Mas também vamos subdividir a cinemática em cinemática angular. Muito bem, aqui já está ficando uma escadinha bem grande. Então, como a gente disse, a biomecânica se subdivide em estática e dinâmica, a dinâmica se divide em cinemática e cinética, a cinemática se divide em linear e angular, e dentro da cinemática linear eu posso fazer a análise de posição, velocidade e aceleração. Então vamos dar aqui mais exemplos sobre essa análise de posição, velocidade e aceleração dentro da cinemática linear. Linear, você vai lembrar daquele movimento que tem translação. Lembra que a gente falou que tem basicamente dois movimentos? Translação e rotação. Estamos pensando agora em movimentos de translação, seja retilínea, seja curvilínea. Então, a gente vai pensar em movimentos que podem acontecer numa dimensão, em duas dimensões ou em três dimensões. O que seria um movimento unidimensional, uma dimensão só? Quando um corredor começa no ponto A, termina no ponto B. Então, ele começou correndo no 0 metro, termina nos 100 metros. Isso é uma corrida retilínea. É um deslocamento retilíneo em apenas uma dimensão. Ou esse movimento também pode acontecer bidimensional, que é o caso do saltador que a gente tinha comentado anteriormente. Então ele vai correr de maneira linear, retilínea, translação retilínea, e vai ter que fazer um salto, e esse salto tem que fazer uma parábola, ou seja, uma translação curvilínea. Então ele tem duas dimensões acontecendo naquele movimento, ou ainda em três dimensões, como por exemplo um saltador. Nesse caso aqui, um saltador em altura, onde ele tem que fazer o deslocamento linear, fazer a translação de maneira curvilínea e depois ainda fazer o movimento de rotação para poder chegar no finalmente dele, lá no caso, conseguir o resultado na hora de saltar a altura. Então a gente tem movimentos que podem acontecer nessas três dimensões: unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Muito bem, para poder analisar essa distância, a gente tem que saber a posição inicial, eu vou chamar aqui de A, e a posição final, que eu vou chamar aqui de ponto B. Então eu quero saber qual foi a distância percorrida por essa bola. Eu tenho que entender como é que foi o caminho que ela percorreu. Então, se foi um lançamento, ela fez uma parábola, chegou naquele ponto lá e, por exemplo, ela percorreu uma distância de 15 metros para poder chegar naquele ponto. Isso é a distância. Distância é diferente de deslocamento, porque o deslocamento é só colocar uma linha reta e eu vou saber exatamente qual que foi o deslocamento daquela bola. Então, deslocamento é a distância em linha reta. A distância pode ser diferente de medir o deslocamento, dependendo da forma com que aquele corpo se moveu.
Naquele mesmo caso daquela bola que tinha percorrido uma distância de 15 metros, se eu fosse medir o deslocamento, quer dizer, a linha reta do ponto A para o ponto B, eu poderia encontrar ali uma distância menor, um deslocamento muito menor do que aquela distância, no caso aqui 10 metros. Então depende do que você quer analisar, qual o referencial que você está tomando, se é distância que você quer medir, se é deslocamento se você quer medir, ok? O deslocamento é a distância em linha reta. Para poder fazer essas análises, nós temos, a partir dela, como calcular o segundo ponto da nossa análise cinemática linear, que é a velocidade. Velocidade, que a gente chama de velocidade escalar. Escalar porque ela é uma grandeza vetorial. A gente pode medir quanto tempo um corpo gasta para percorrer determinada distância ou determinado deslocamento. Por esta simples fórmula, velocidade é igual a posição, quer dizer, a distância percorrida ou deslocamento determinado, dividido pelo tempo que foi gasto para poder fazer aquilo. Então, se a gente for pegar a velocidade, ela é um valor numérico, um número. Para chegar nesse número, a gente pode utilizar formas diferentes. Vamos dar um exemplo em específico aqui. Então, vou considerar esta corrida que aconteceu nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, onde nós tivemos o Usain Bolt vencendo essa corrida dos 100 metros e ganhando nesta prova a medalha de ouro olímpica, ficando à frente desse outro corredor americano, o Justin Gatlin, que ficou na segunda colocação, ganhando a medalha de prata. Então a gente vai, para fazer a análise da corrida destes dois velocistas, fazer a análise de posição e a análise de velocidade. Vamos fazer uma análise de cinemática linear. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar aqui, para quando eles fizeram essa prova, o Usain Bolt acabou correndo a prova em 9 segundos e 81 centésimos, enquanto o Justin Gatlin, que ficou em segundo, correu em 9 segundos e 89 centésimos. Dá para perceber aqui que o tempo do Bolt foi menor, então ele chegou na frente, e corrida de 100 metros é assim, quem corre mais rápido chega na frente e vence. Então a gente tem aqui um tempo já, a gente tem a distância porque a corrida foi feita nos 100 metros rasos, então são 100 metros de distância. Como é um deslocamento de translação retilínea, a gente vai considerar que a distância é igual ao deslocamento. Então a distância é 100 metros, o tempo é 9,81 para o Bolt, 9,89 para o Justin Gatlin. Então a gente tem, a partir dessa análise, entender qual foi, por exemplo, a velocidade média desses corredores. Qual foi a velocidade média feita pelo Bolt, qual foi a velocidade média feita pelo Justin Gatlin. Para isso, você pode utilizar calculadora, você pode fazer a conta na mão. Eu vou ensinar para vocês aqui, caso vocês não saibam, a fazer essa planilha de Excel para dar esses resultados para a gente. É uma forma interessante que a gente tem para poder utilizar, e eu utilizo ela muito até hoje, para poder fazer prescrição de treinamento a partir de análises como essa, como análise de deslocamento, de velocidade ou de aceleração. Então eu tenho aqui discriminado, vou até voltar aqui melhor, antes de eu chegar nessa planilha aqui, eu vou voltar aqui, no material de vocês tem lá, discriminadamente, a cada 10 metros, o tempo gasto tanto pelo Bolt quanto pelo Justin Gatlin, a cada 10 metros, sendo que nesta tabela aqui, nessa coluna, eu tenho o tempo somado e nessa coluna eu tenho o tempo fracionado. Então, por exemplo, nos 10 primeiros metros, o Bolt demorou 1 segundo e 95 centésimos. Quando estava nos 20 metros, ele já estava com 3 segundos e 2 centésimos. No 30 metros, ele estava na marca de 3,94 até chegar nos 9 segundos e 81, quando ele cruzou a linha dos 100 metros. E a cada 10 metros, dá para perceber o tempo que ele gastou para fazer cada um desses 10 metros. Então, os primeiros 10 metros, 1 segundo e 95 centésimos. Da distância 11 até 20 metros, 1 segundo e 7 centésimos. Na distância 21 até 30 metros, quer dizer, mais 10 metros, 92 centésimos, e assim vai. A mesma coisa aqui
para o Justin Gatlin até ele atingir 9 segundos e 89 e o tempo fracionado a cada 10 metros de sua corrida. Isso aqui é uma análise importantíssima para os treinadores, porque eles conseguem saber não só o tempo total do atleta, mas a cada momento da corrida. E a corrida tem várias fases. A corrida tem a partida, o momento da aceleração, o momento da transição, o momento que o atleta atinge sua velocidade máxima e o momento da desaceleração. Quando vocês forem estudar atletismo, vocês vão chegar e estudar esses pontos aí da corrida de 100 metros e todo treinador tem que entender essas fases para poder fazer com que o atleta corra esses 100 metros de uma maneira melhor. Então, olha só, pessoal. Essa mesma tabela que estava lá no material de vocês está aqui nessa minha planilha de Excel, com aqueles mesmos tempos, tanto o tempo total quanto o tempo fracionado. A minha primeira pergunta foi qual é a velocidade média que foi atingida pelo Bolt e pelo Gatlin. Levando em consideração que velocidade é a fórmula da distância pelo tempo, basta eu dividir, né? Qual foi a velocidade, a distância? A gente sabe que foi 100 metros, está aqui os 100 metros, vou dividir pelo tempo. O tempo que o Bolt demorou aqui foi 9 segundos e 81 centésimos. Como eu dividi os 100 metros pelos 9,81 segundos, eu tenho que a velocidade média em metros por segundo foi de 10 segundos e 10 metros por segundo, 10,19 metros por segundo, perdão. Então, dividir metros por segundo, com isso eu tenho a medida de metros por segundo. E se eu quiser saber essa medida em quilômetros por hora, que a gente geralmente faz a prescrição de treinamento em quilômetros por hora e não em metros por segundo. Basta você multiplicar esses valores que você obteve de metros por segundo por 3,6. E aí você vai obter 36 km por hora de média. 36,7 km por hora foi a média de velocidade do Usain Bolt. E do Justin Gatlin, mesma coisa, né? Velocidade é distância, 100 metros, dividido pelo tempo que ele gastou lá. E aí a gente vai encontrar que o Justin Gatlin fez 10,11 metros por segundo de média. Se eu multiplicar 3,6, eu vou obter o valor em quilômetros por hora. Então, para transformar valores de metros por segundo para quilômetros por hora, basta eu multiplicar por 3,6. É uma constante. Isso você vai lembrar, você já aprendeu isso anteriormente lá no ensino fundamental. Então, a gente vai utilizar essas medidas aqui. Eu sei que o Bolt ganhou do Gatlin porque fez um tempo menor, consequentemente, ele fez uma velocidade maior. E qual foi a velocidade média dele? 36,7 km por hora. Não sei se você teve a oportunidade de alguma vez na vida correr nessa velocidade. Se, por exemplo, você teve a oportunidade de correr uma esteira, as esteiras mais modernas, o máximo que elas chegam é por volta de 18 km por hora. Quer dizer, eles correm uma velocidade muito maior. Se você teve a oportunidade de ver uma esteira a 18 por hora, você pode ter uma ideia de quão rápido é isso. Então, a velocidade média a gente já encontrou, 36 km por hora, 0,7 para o Bolt e 36,4 para o Justin Gatlin. Só que os treinadores, essas medidas da velocidade média para eles não fazem tanta diferença assim, mas porque eu já sei que o tempo é menor, então eu sei quem ganhou. Eu posso ter como curiosidade qual foi a velocidade média, mas não é essa medida que mais interessa para os treinadores, não. O que mais interessa para eles é ponto a ponto. Em cada ponto, como é que foi esse desempenho? Então, olha só, qual que é a velocidade média? A próxima pergunta seria, qual a velocidade média dos primeiros 50 metros? Nos primeiros 50 metros, será que esse desempenho foi o mesmo para total ou teve alguma diferença? Olha comigo nesse quadro aqui o seguinte, deixei de amarelo, né? Os primeiros 50 metros do Bolt e do Gatlin. Se eu olhar o tempo desses dois corredores, eu posso perceber que com 50 metros, o Bolt tinha feito 5 segundos e 64 e o Gatlin tinha feito 5 segundos e 65. Eles estavam praticamente empatados
com os 50 metros, mas o Bolt ainda estava um pouquinho na frente. Se eu quisesse saber a velocidade, é bem simples, a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou precisar da distância dividida pelo tempo. Como eu dividi metros por segundo, eu vou encontrar essa medida em metros por segundo. Se eu quiser saber quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Dá para a gente perceber aqui que ele está numa velocidade menor, média, nesses primeiros 50 metros, comparado com a velocidade média de todo o percurso. Se a gente fizer o do Gatling, vamos pegar aqui 50 metros que o Gatling correu, ele fez em 5,65, deve ser muito parecido com o do Bolt, né? 8,85. Se eu multiplicar esse valor por 3,6, eu vou encontrar a velocidade média do Justin Gatling. 31,191 para o Bolt, 31,86 para o Gatling. E aqui eu consigo entender que nos primeiros 50 metros eu tinha uma velocidade média menor, que é total, e uma velocidade um pouco maior para o Bolt comparado com o Justin Gatling. Se eu for olhar bem para esta planilha que a gente olhou aqui, eu posso perceber algumas coisas interessantes, né? Se eu for olhar para os últimos 50 metros, como é que eu poderia ver isso? Então, se eu olhar para os últimos 50 metros, daqui, ó, qual foi o tempo que o Bolt demorou para fazer os últimos 50 metros e qual foi o tempo que o Gatling demorou para fazer os últimos 50 metros? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho que saber que o Bolt demorou 9,81 para fazer os 100 metros, certo? Então, 9,81 foi os 100 metros. E lá, quando ele estava nos 50, ele estava com 5,64. Quer dizer, se eu diminuir, né, 9,81 menos 5,64, eu vou ter que o Bolt demorou 4 segundos e 17 para fazer os 50 metros finais. Enquanto o Gatling demorou exatamente 4 segundos e 24 para poder fazer aqueles 50 metros finais. Ou seja, dá para perceber que tem uma distância bem maior aqui, né, nos últimos 50 metros, comparados com os primeiros 50 metros. Ou seja, o Bolt realmente ganhou do Gatling nos 50 metros finais. Isso dá uma informação para mim. Pô, mas por que está acontecendo com o Gatling nos últimos 50 metros? Ele não está conseguindo acompanhar o Usain Bolt. Se a gente fosse medir a velocidade média desses últimos 50 metros, eu poderia colocar aqui a distância, né? A distância foi 50 metros dividido pelo tempo gasto pelo Bolt, 4,17. Se eu multiplicar por 3,6, eu vou encontrar, eu vou encontrar a velocidade média do Bolt. Olha a velocidade média do Bolt nos últimos 50 metros, 43,17. É muito alto. Já o Gatling nesses últimos 50 metros, dividindo aqui o tempo que ele gastou, 4,24 segundos, eu tenho 11,79 metros por segundo. Se eu multiplicar por 3,6, eu vou encontrar uma velocidade de 42 km por hora do Justin Gatling. Dá para perceber a diferença de velocidade entre os primeiros 50 e os últimos 50 metros? Como essa é diferente entre os corredores? Essas informações são fundamentais para os treinadores entenderem o percurso percorrido pelos seus atletas. Isso direciona treinamento, tá, gente? Então isso se aplica diretamente à educação física nesse caso aqui. Mas outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês prestem bem atenção em algum momento aqui. Vamos fracionar ainda mais, ó. Nos primeiros 10 metros, olha o tempo que o Bolt gastou nos primeiros 10 e olha o tempo que o Gatling demorou nos primeiros 10 metros. Percebe-se que o Gatling estava mais rápido que o Bolt nos 10 primeiros metros. Se eu for para os 20 metros, eu posso perceber o quê? Que o Bolt gastou 3 segundos e o Gatling 2,96. O Gatling estava mais rápido que o Bolt nos primeiros 20 metros. Aliás, até os 40 metros. Você pode perceber aqui, até os 40 metros, o Gatling estava mais rápido do que o Bolt. A partir dos 50 metros é que o Bolt ultrapassou o Justin Gatling.
Olha essa informação importantíssima aqui. Os primeiros 40 metros, o Gatling é mais rápido que o Bolt. Voltando aqui para o nosso Excel, o que a gente pode perceber aqui? A gente pode perceber que eu deixei tudo em branco, para que a gente possa analisar cada 10 metros. Então, vamos analisar, como eu falei aqui, vamos entender por que o Bolt estava perdendo nos 40 primeiros metros e qual foi o momento que ele passou o Gatling e qual foi o momento que ele atingiu a maior velocidade. Para isso, eu vou pegar este valor fracionado. Então, é 10 metros dividido por este valor aqui. Eu sei que nesse tempo o Bolt demorou isso. Para saber o tempo em velocidade em km por hora, só multiplicar por 3,6. E vou pegar este tempo fracionado do Gatling, dividir por 10 metros. Desculpa, perdão, né? 10 metros dividido por tempo. Encontrei aqui, multipliquei por 3,6 e eu sei aqui a velocidade do Gatling. Nos 10 primeiros metros, o Gatling atingiu 19 km por hora, enquanto o Bolt atingiu 18,46 km por hora. O Excel tem uma coisa bem interessante que você pode utilizar. Se você vier aqui no cantinho direito, você vai achar essa cruz preta aqui. E se você arrastar, ele vai te demonstrar as velocidades em cada um desses 10 metros. Então aqui eu vou ter as medidas para todos eles, do Bolt e do Gatling. Eu vou encontrar o quê? Que lá nos 50 metros é o ponto que o Bolt realmente passou o Gatling. Mas olha só, nos 10 primeiros metros o Gatling estava mais rápido que o Bolt. Nos 20 metros seguintes eu já tenho uma velocidade igual, tá vendo? Até colori aqui de outra cor. Vou colocar uma outra cor também aqui. Olha a velocidade aqui, a mesma. Nos 30, do 21 até os 30 metros, eu vou ter que o Bolt já está mais rápido que o Gatling. Nos 40 metros, eu continuo vendo que o Bolt está mais rápido que o Gatling. E se eu ver todos os pontos a seguir, eu vou perceber que o Bolt ganhou ou pelo menos se igualou ao Gatling em todos eles. Sendo que o ponto de maior velocidade do Bolt foi aqui, ó. Vou marcar de vermelho. Com 70 metros ele atingiu 43,9 km por hora, enquanto o Gatling atingiu sua velocidade máxima apenas nos 60 metros, com 43,37. Ou seja, o Bolt atingiu a velocidade máxima dele depois e manteve essa velocidade máxima melhor. É por isso que ele ganhava. Ele largava mal, ele se caracterizava por largar mal. Isso acontecia muito por causa da biomecânica dele, por ele ter o membro muito grande. E a partir daí ele teria que recuperar em outro momento da prova. E isso acontecia em todas as provas que ele vencia, ele tinha esse comportamento. Então dá para a gente perceber a velocidade aqui em cada um dos pontos. É uma medida que a gente pode fazer dentro da cinemática linear. E é muito importante para o treinador entender essa velocidade tanto da maneira média, mas da maneira instantânea como a gente fez. Que é fracionando cada uma das metragens. E aí ele vai te dizer melhor sobre o comportamento do atleta durante a realização da prova. A velocidade média total não te diz muita coisa, mas a velocidade instantânea, escalar, ela vai te dizer em cada momento o que aconteceu. Diferente da velocidade, a aceleração vai te mostrar em qual ponto da corrida aquele atleta desenvolveu uma potência maior. E vamos ver em qual momento desses atletas aqui eles conseguiram desenvolver essa aceleração maior, levando em consideração que a aceleração depende do corpo e do momento onde ele está localizado. Se você pegar a aceleração de uma bola que é jogada para o alto, ela vai ter uma velocidade mais lenta na subida e uma velocidade mais rápida na hora de descer, porque a aceleração está contando não só com a aceleração feita pela bola, mas também pela força da gravidade. Então a gente tem que levar em consideração que outras coisas afetam a distância, a velocidade e a aceleração, principalmente se for um deslocamento em translação retilínea do ponto A ao ponto B vertical. Vamos pensar, voltar aqui para o nosso caso do deslocamento horizontal. Com qual seria a aceleração dos dois corredores a cada 10 metros? Vamos começar aqui pelos primeiros 10 metros. Então deixei aqui
uma tabela de aceleração aqui do lado, vou deixar mais próximo para ficar mais fácil, e vou calcular os primeiros 10 metros aqui, para vocês entenderem. E como é que a gente faz o cálculo da aceleração? Aceleração é igual a velocidade dividida pelo tempo. Velocidade dividida pelo tempo, ou seja, eu já tenho velocidade e já tenho tempo. Então já tenho as duas medidas que eu preciso para poder fazer o cálculo da aceleração. Então, primeiros 10 metros, velocidade do Bolt 5,13 metros por segundo, dividido pelo tempo que ele gastou. Ele gastou 1,95. Beleza? Sei que o Bolt fez uma aceleração de 2,63 metros por segundo ao quadrado. Por que metros por segundo ao quadrado? Porque a velocidade está em metros por segundo e tempo está em segundos. Então, é metros por segundo, metros por segundo ao quadrado. Para descobrir a aceleração em quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6 e vou encontrar a aceleração em quilômetros por hora. Se eu fizer a análise do Justin Gatlin, mesma coisa, a velocidade dele dividida pelo tempo. Tempo do Gatlin, 1,89 segundos. E vou ver que na aceleração dele aqui em km por hora ao quadrado, eu tenho o valor de 10 km por hora ao quadrado. Então, olha só como o Gatlin tinha uma aceleração maior do que o Bolt. Isso é uma coisa importante. Porque o Gatlin consegue acelerar mais rápido que o Bolt e isso mostra por que ele sai mais rápido. Uma das coisas que explica por que ele sai mais rápido do bloco de partida e consegue estar na frente nos primeiros 10 metros. Pensa comigo, se você fosse o técnico do Usain Bolt, você estaria mais preocupado com a largada dele ou com a parte final dele? Se você fosse o técnico do Justin Gatlin, você estaria mais preocupado com a largada dele ou com a parte final da corrida dele? Isso é levado em consideração para os treinadores para direcionar o treinamento e encontrar melhores formas de fazer com que eles vençam a corrida. Agora eu quero que vocês exercitem isso. Deixei no Google Classroom uma atividade para vocês fazerem para fazer o cálculo da aceleração a cada 10 metros. Então vocês vão fazer esses cálculos, podem utilizar o que como eu fiz aqui e vão postar essa atividade dentro do Google Classroom ou pelo meu e-mail, mas de preferência dentro do Google Classroom, lá no nosso grupo. Quem ainda não acessou o grupo pode acessar posteriormente o FDV Cinesiologia no Google Classroom, ok? Eu quero saber a aceleração dele a cada 10 metros, em metros por segundo ao quadrado, em quilômetros por hora ao quadrado. E o que essa informação dessa análise da cinemática linear vai trazer para a gente de benefício? O que o treinador tem que saber? Então, com cada uma dessas velocidades, eu quero saber a aceleração dele a cada 10 metros. Eu deixei mais claro aqui do 0 ao 10, do 41 ao 50, de 91 a 100, para que vocês percebam essa diferença e entendam a necessidade e a importância de fazer esse tipo de análise. Essa análise da aceleração a gente pode fazer por meio de vídeo, essa análise de posição, a análise de velocidade e aceleração, a gente pode fazer por meio de vídeo. Essa análise é chamada de cinemetria. Então, câmera de vídeo em alguns pontos da pista, aonde eu tenho por meio de uma imagem ligada a um software, aonde vai me dar esses valores que eu obtive aí e mostrei para vocês do Justin Gatlin e do Usain Bolt na final dos 100 metros rasos dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Então, com essa informação, vocês vão dar uma estudada sobre a cinemática linear e a cinemática linear. Como eu falei aqui no começo da aula, para vocês não esquecerem, isso aqui é um arcabouço que a gente vai usar sempre nas nossas aulas. A biomecânica é dividida em estática e dinâmica, a dinâmica em cinemática e cinética, a cinemática em linear e angular, e a cinemática linear, medidas de posição, velocidade e aceleração, como nós fizemos uma prática aqui hoje. Um grande abraço para vocês, bons estudos, nos encontramos na próxima.